Simcast, o seu podcast de emergência, com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. O Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnósticos, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Dudu da Sim e hoje eu vou falar de um tema muito legal, que é bolos de fluido antes da intubação. A gente tem que fazer ou não? Aquele bolo que a gente dá no paciente antes de intubar, geralmente a gente dá por quê? Para evitar hipotensão pós-intubação. A gente sabe que a hipotensão pós-intubação é uma das complicações da intubação mais frequentes. Tem estudo que chega a 25%. Lógico que é bem variável na literatura, varia desde 5% até 40%, mas a maioria dos estudos é em torno de 25%. E existem muitos motivos para esses pacientes terem hipotensão pós-intubação. Vou dar algum deles para vocês, mas tem vários. Pressão positiva da ventilação mecânica, se diminui o retorno venoso. O efeito da medicação sedativa, como fentanil, propofol, midazolam. Estimulação do sistema parasimpático durante o processo da intubação. Acidose severa, porque quando você intuba o paciente não respira e pode fazer uma acidose respiratória. A própria hipoxemia pode levar a um baixo débito cardíaco e muitas outras causas. Dei algumas, né? Pra vocês verem como tem várias. E vale ressaltar que tudo isso que eu estou falando é um paciente crítico. Não é aquele paciente que está no centro cirúrgico, né, fazendo uma cirurgia eletiva. Não, um paciente grave que vai precisar ser entubado. Então, é importante a gente entender essa hipotensão peri-intubação, né, e saber como manejar. E aqui nesse podcast eu vou discutir se fazer um bolo de rotina para intubação tem benefício ou não. Então vamos lá, pessoal. Então a gente sabe que essa hipotensão peri-intubação, principalmente estou falando aqui de pós-intubação, certo? Está associado a piores desfechos, tá? Isso é um fato. Se tem relação direta, provavelmente tem, mas não dá para dizer com certeza. Pode ser que o paciente mais grave, né, ele faz mais hipotensão pré-intubação, pós-intubação, certo? Porque como ele é mais grave, ele tem a pressão mais lábil, né? Mas de qualquer forma, a gente sabe que tem essa associação e faz parte do nosso raciocínio evitar essa hipotensão. Mesmo que seja por alguns minutos, essa hipotensão está associada a piores desfechos. E a gente sabe que está associada inclusive à parada cardiorrespiratória. Por isso que, até antes de fazer a discussão aqui do bolos, é muito importante, pessoal, que aquele primeiro P dos 7 P's da sequência rápida, lembra? A preparação é de tamanha importância. E quando a gente fala em preparação, esse P não envolve só você preparar o material. Envolve preparar você, seja psicologicamente, preparar seus planos para o que você vai fazer, dependendo do que acontecer. E também preparar o paciente, né? Principalmente naqueles pacientes com a via aérea fisiologicamente difícil. E queria lembrar rapidamente, pessoal, que apesar da hipotensão ser mais comum, é possível também ter hipertensão pós-intubação, por conta da estimulação simpática, né? Existem certos riscos, mas não é o tema de hoje, né? Então, vamos voltar para a hipotensão. Quem são pacientes de risco? Tá? Já existe estudo sobre isso, são os cardiopatas, tanto agudos como crônicos agudizados, os pacientes sépticos, os pacientes já têm uma acidose, principalmente metabólica, tá? E aqueles pacientes que têm HP, hipertensão pulmonar, seja primária, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, não importa, e aqueles que estão com insuficiência de VD. Existem outros fatores de risco? Sim, mas são os principais. Beleza, tudo bem. Então eu vou preparar meu paciente para intubar com a alveolar fisiologicamente difícil. Sei que ele tem fator de risco. Então vamos lá, Dudu, fala pra gente qual que é a evidência que tem pra gente dar aquele bolos de soro ou de Ringer, de cristalóide pré-IOT. Então, se a gente for ver os estudos epidemiológicos, eles mostram que nos Estados Unidos e na Europa, 50% dos pacientes recebem um bolos pré-intubação. Isso tem evidência?
Então, tudo começou com um estudo pré e pós. E naquele estudo pré e pós, o que é isso, né? Eles tinham pacientes que iam ser entubados, né? E antes da intubação, esses pacientes tinham um checklist para ser checado, né? E eles mudaram, foi como se fosse um projeto de melhora, né? Eles avaliaram antes e depois desse projeto, tá bom? E aí esse projeto tinha um checklist que se fazia durante a preparação do paciente. E dentro desse checklist tinha um bolos de fluidos. E nesse estudo, né, que a gente chama de pré e pós, mostrou benefício do bolos. Qual que é o problema desse estudo? Primeiro, estudo pré e pós. Geralmente, quando que a gente vai fazer um estudo pré e pós? Quando as coisas não estão legais, certo, pessoal? Para que eu vou querer mudar um negócio que está dando certo? Então, geralmente, pode ser que estivesse tendo algum problema, né, nas hipotensões ou complicações pós-intubação, e decidiram fazer esse estudo. E as pessoas, quando aparece uma coisa nova, elas vão querer mudar e vão querer melhorar. Então isso já é um viés grande. Outra coisa é que tem um checklist com várias coisas. E o Boulos era só um deles. Então quem disse que foi o Boulos que melhorou? Bom, o que a gente precisava? A gente precisava de ensaio clínico randomizado. E veio, galera, veio 2 estudos randomizados, que chama Prepare e Prepare 2, né? O Prepare 1, né? Na verdade não chama Prepare 1, chama só Prepare, porque eu acho que eles nem sabiam que fazer o 2. Foi publicado no Lancet em 2019 e foi junto com o Prevent, né? Que é o Prevent, aquele estudo que faziam ventilação com a bolsa, válvula, máscara, né? Mas esse Prepare, né, foi um estudo multicênico, teve 9 centros nos Estados Unidos e avaliou o uso do bolos para IoT de rotina versus não bolos. Então, todo paciente era randomizado ou para ganhar um bolo de 500 ml versus não receber. Então, galera, não era cegado, aliás, nem tinha placebo, então, que nem tem como fazer isso, tá? Mas vale ressaltar que os pacientes que tinham indicação de um bolos, então, por exemplo, tivesse hipotenso com sepse, tivesse desidratado, eles foram excluídos. Então, a gente não está falando daquele paciente que está desidratado, veio e fala, não vou dar bolos que não adianta. Não. A gente está falando daquele paciente que eu vou dar de rotina. Ele está euvolêmico já está ressuscitado, eu vou dar um extra, um bolos extra. Um tratamento adicional para evitar a hipotensão. E o que eles deram? Um bolo de 500 ml de cristalóide que se iniciava antes da intubação e corria durante a indução e terminava na laringoscopia. E aí, galera, o desfecho primário é um desfecho composto de... um desfecho relativamente bem feito, mas composto de hipotensão, necessidade de vasopressor, PCR até 1 hora da IoT, e incluindo vários desfechos secundários, tá? E aí, incluindo mortalidade, tá? E esse estudo foi parado antes por futilidade. Ele chegou a 337 pacientes, 2/3 do que esperavam. E aí o desfecho composto ocorreu em 20% versus 8% sem diferença estatística. Se você olhar todos os desfechos secundários, todos, e o desfecho composto quebrado, dividido, tudo foi negativo. Teve um que foi positivo, que foi aquele que recebeu ventilação por bolsa, válvula, máscara. Os pacientes que receberam uma ventilação, aquela chuchada pré-tubo, eles tiveram menos hipotensão dos que receberam bolos. Mas foi a única. E, além disso, nem foi corrigido pela análise de Bonferroni, tá? Porque quando a gente faz múltiplas análises, tem que corrigir pela análise de Bonferroni. Existem várias limitações, né? Será que, primeiro, 500 ml é suficiente para segurar a barra de uma hipotensão pós-tubo? Será que o tempo do bolo foi apropriado? Né? Será que tem que ser logo antes? Será que tem que ser durante? Será que tem que ser logo depois? A população foi bem heterogênea, né? Pacientes críticos por diversos motivos, né? Será que tem benefício em algum grupo específico? E além disso, foi um estudo sem poder suficiente e foi um estudo cegado, né? Não cegado, desculpa. Nesse caso, é impossível cegar, né? E também não teve placebo, isso é impossível fazer um placebo. E aí, galera, para responder essa pergunta melhor, os mesmos autores, né, fizeram o Prepare 2. Foi um estudo muito parecido. Eu não vou nem comentar a metodologia, que foi muito parecido, mas agora eles pegaram 1.067 pacientes. 1.067. Ajustaram o poder do estudo. E aí, adivinha? Negativo também.
tá? Inclusive mortalidade, tá? Mortalidade pós-intubação e mortalidade a longo prazo, em 28 dias, também não tem diferença nenhuma. Vou falar para vocês os dados, ó. Mortalidade pré-intubação, pré-intubação 0,7% versus 0,6%. Morte em 28 dias, 40,5% e 42,3%. E o desfecho composto lá, que eu falei, que era o primeiro, é o desfecho primário, foi 21% no com bolos e 18,2% no sem bolos. Não teve diferença estatística nenhuma. Muito interessante. Lógico que tem limitações, né? As mesmas limitações do primeiro estudo, mas traz uma resposta para mim e para a maioria dos intensivistas e médicos da emergência. Dar o bolos de rotina não tem benefício. Só que, galera, presta atenção. Eles excluíram aqueles pacientes que estavam em choque séptico, aqueles pacientes que estavam desidratados, aqueles pacientes que precisavam, né, ser tratados com fluidos, né? Então não faz sentido. O paciente que não precisa de fluido, eu não vou dar um bolos profilático. Não faz sentido nenhum. Beleza? E vou até polemizar um pouquinho, né? Vou até cutucar os anestesistas. Muita gente fala que tem que dar fentanil, certo? Olha esse estudo, foi na Vanderbilt, né? Um dos, provavelmente está entre os top 10 universidades médicas do mundo, né? Na University of Alabama, que é muito famosa, e Wake Forest, para medicina intensiva. Galera, só 13% dos pacientes receberam fentanil, tá? Então, usar o fentanil de rotina também não é necessário, né? Médicos de UTI, de emergência, extremamente gabaritados, muito bem, com muitas publicações, né? Famosos. Então, usar o fentanil não é obrigatório, tá bom? E além disso, olha quanto por cento usou midazolam. Só 2% foi midazolam. E galera, eu tô falando, você lê o artigo, eles nem citam o fentanil e o midazolam. Eles vão falar o etomidato, que foi usado 77% das vezes, a ketamina, que foi usado 11% das vezes, e o propofol, que foi usado 10% das vezes. E aí, para ver esses resultados, eu fui lá no suplemento, tá? E pesquei isso aí, tá? Porque aqui nos Estados Unidos nem se discute essa coisa de fentanil ou não fentanil, né? Fentanil é só de alguma indicação muito específica. E esse estudo mostra isso, 13% só dos pacientes receberam fentanil. Bom, e daí? Qual que é a conclusão, né? O que eu vou fazer nesses pacientes com possível risco e com, né, hipotensão pós-intubação? Primeiro, galera, você tem que ter um olho clínico. Você tem que identificar a via aérea fisiologicamente difícil. E no nosso curso de sala de emergência tem uma aula disso. Aula maravilhosa, por sinal. Então, saber identificar quem é aquele paciente que tem a via aérea fisiologicamente difícil. 2, você vai ter que, na preparação, preparar o paciente. Preparar o paciente hemodinamicamente, tá? E seja da forma que você julgar melhor. O paciente está séptico, dá fluido, começa a vasopressor. O paciente está com choque cardiogênico, né? Particular depende de cada caso. O paciente com choque hipovolêmico, dá fluido. Choque hemorrágico, dá sangue, e assim vai. Ajusta o paciente hemodinamicamente, prepara ele para intubação. Evita drogas cardiodepressoras. Aqui no estudo, ó, só 2% usam midazolam, 13% usam fentanil. Então, só 10% usam propofol. Etomidato, 77% dos pacientes. Ketamina, 11%. Então, galera, evita droga cardiodepressora. Além disso, o que você pode fazer? Deixa a noradrenalina pronta. É um paciente com via aérea fisiologicamente difícil, está com risco de hipotensão pós-intubação, já deixa a bolsinha de nora pronta, você só conecta, beleza? E outra coisa que eu faço também, eu ando com um push de adrena, tá? Um push de adrenalina. Adrenalina push dose, tem até um vídeo nosso no YouTube, um post sobre isso, dá uma olhada lá. Ou então aqui também tem a fenilefrina, que é um alfa-1 agonista, né? Teria né, o problema de que é muito mais alfa-1 e é cardiodepressora, mas pode ser usada também, uma fenilefrina post-dose. E no caso de uma hipotensão transitória, essas drogas atuam perfeitamente, porque elas têm uma duração ali de 10 a 20 minutos, que é mais ou menos o efeito
da hipotensão induzida pelas drogas, né? Cardiodepressoras. Então, galera, era isso que eu tinha para falar. Até a próxima. E você gostou do Simcast? Agora imagina passar um final de semana todo com a gente, aprendendo medicina de emergência na prática. Conheça o Emergência Sob Controle, o curso todo de simulações realísticas e estações práticas para você dominar a sala de emergência.